É possível ter uma empresa MEI, registrar um CNPJ como MEI e ainda assim ter o Bolsa Família? Eu já digo de cara que sim, é possível, mas tem algumas regras bem importantes que você precisa conhecer, você precisa saber para manter o seu benefício, o Bolsa Família. Então, se você está pensando em abrir uma empresa MEI ou se já tem uma empresa MEI, muito cuidado, esse vídeo aqui ele é muito importante, tem informações bem relevantes para você. Eu trouxe aqui 3 pontos que eu quero abordar sobre esse tema, sobre o Bolsa Família para o MEI, e o terceiro ponto ele é bem específico para quem, por exemplo, já perdeu o Bolsa Família e pretende resgatar, recuperar o benefício. Eu sou Gustavo Ribeiro, especialista na criação e gestão de microempresas individuais, de empresas MEIs, criador do programa de acompanhamento Master MEI, e eu ajudo você, pequeno empreendedor, a conquistar liberdade e segurança no seu pequeno negócio. Então, pessoal, vamos lá. O primeiro ponto que eu separei aqui, para a gente já desmistificar essa dúvida que existe sobre, registrei uma empresa MEI e eu já vou perder o meu Bolsa Família. Não. Ser um MEI, registrar uma empresa MEI, não cancela automaticamente seu Bolsa Família. O Bolsa Família ele está vinculado à renda. Então, o simples fato de você registrar uma empresa MEI não faz com que você perca o benefício de imediato. Agora, é claro, se você registrar uma empresa MEI, a ideia é que com essa empresa MEI você passe a ter rendimentos, passe a faturar, passe a realizar vendas e aí, consequentemente, a renda ela vai aumentar. E aí você precisa observar qual é a renda máxima para continuar se enquadrando dentro do programa, continuar recebendo o Bolsa Família. Então já saiba de cara aqui que não cancela. Você pode registrar que você não vai perder imediatamente. Por quê? Porque o Bolsa Família ele está vinculado à renda. Então, claro, com a renda da sua empresa MEI, à medida que ela vai crescendo, é possível que em algum momento você perca o benefício. Mas vamos lá, como é que eu faço para manter? Quem é que perde, quem é que não perde? Então vamos lá, mesmo tendo aberto uma empresa MEI, você continua no programa, olha só, continua no programa, então não é automático a perda do benefício. Se a renda familiar por pessoa, chamado de renda per capita, renda de cada um dos integrantes da família, for igual ou inferior a R$ 218. Então, você precisa fazer o cálculo, você vai pegar o seu rendimento, o total dos rendimentos, e dividir pela quantidade de pessoas que compõem a sua família. E aí, para você continuar no programa, o resultado não pode ser maior do que R$ 218. Ou seja, então, para continuar no programa, a renda da família, a renda por pessoa da família, pegando a renda total e dividindo pelos integrantes da família, tem que ser igual ou inferior a R$ 218. Aí se mantém, mesmo com o registro de uma empresa MEI, você se mantém no programa sem problema nenhum, você continua recebendo o seu benefício sem problemas. E aí, claro, à medida que você registrou uma empresa, você tende a realizar vendas, e aí, consequentemente, a renda da família também tende a aumentar. E aí é que está a dúvida e o medo de muitas pessoas. Existe ali uma chamada regra de proteção. Mesmo que você comece a faturar um pouco mais, você ainda pode, dentro dessa regra de proteção, continuar recebendo uma parte da Bolsa Família, mesmo faturando. E aí, é importante você saber como é que funciona essa regra de proteção. Vamos lá, como é que funciona a regra, pessoal? Olha só, se a renda familiar por pessoa, chamada renda per capita, for de até meio salário mínimo, vai subir aqui, sobe de 218, que é o máximo aqui por pessoa, para continuar recebendo o programa, subiu, e essa subida foi de até meio salário mínimo. Atualmente, neste ano agora, 2025, o salário mínimo é de 1.518, então a metade de 1.518 é a renda por familiar. Se a renda por família aumentar em função da empresa MEI, das vendas da empresa MEI, mas ficar em até meio salário mínimo por pessoa, continua no programa por até 2 anos, 2 anos, recebendo 50% do valor do benefício. Então, se você ultrapassar aqui os R$ 218 por pessoa da família, renda per capita por pessoa, mas ficar ali em até meio salário mínimo, você ainda assim continua recebendo 50% da Bolsa Família, tá? Então é importante você saber que existe essa regra de proteção por até 2 anos. E vamos lá, o desligamento efetivo do programa só vai ocorrer então após os 24 meses, após esses 2 anos aqui da regra de proteção, e se a renda familiar por pessoa continuar maior do que o permitido, maior do que os R$ 218 aqui por pessoa. Então, você se utiliza ali da regra de proteção se a renda por pessoa ficar em até meio salário mínimo durante 2 anos, e após esse período, após os 2 anos, após os 24 meses, se a renda por familiar continuar acima dos R$ 218, você aí sim é desligado, perde completamente o Bolsa Família. Então, ele tem aí um período em que a ideia é permitir uma transição aí tranquila entre o aumento do faturamento da renda com a sua empresa MEI e, consequentemente, a perda ali do benefício. Bom, agora que já desmistificamos
que é possível sim registrar uma empresa MEI e continuar recebendo o Bolsa Família, desde que se enquadre nas regras ali de renda por pessoa na família. É importante você saber da necessidade de manter o seu cadastro único, o CAD único, sempre atualizado, porque é através das informações aqui do cadastro único que essas regras de proteção, essas regras de transição, elas são aplicadas. Então, se a sua renda familiar mudou, aumentou ou diminuiu, você imediatamente precisa realizar este cadastro no seu CAD único. Manter o cadastro único sempre atualizado é fundamental aqui para manter a transparência e a legalidade de todo esse processo aqui que nós estamos falando. Então, assim que a sua renda aumentar ou diminuir, você precisa fazer essa atualização para que as regras passem a valer imediatamente após essa atualização no cadastro. Então, muito importante. E a terceira e última questão que eu quero trazer aqui sobre o Bolsa Família, que é fundamental, tem relação aqui aos cenários para o MEI do Bolsa Família. Então, por exemplo, se você é um microempreendedor, uma microempreendedora individual que já perdeu o Bolsa Família por ter registrado uma empresa MEI e a renda aumentou, saiba que se a sua renda diminuir, por exemplo, a pessoa ela perdeu o Bolsa Família porque ficou mais de 2 anos recebendo uma renda familiar ali acima de meio salário mínimo, perdeu o Bolsa Família, mas se no futuro, no ano seguinte ou daqui 2 anos, é o que nós não queremos isso, obviamente, não se espera isso, mas se a renda diminuir novamente e se enquadrar aqui abaixo de R$218, como nós vimos aqui no início, você pode e vai ter prioridade na hora de receber novamente o Bolsa Família. Então é importante você saber que se a sua renda diminuir e se enquadrar novamente ali dentro dos pré-requisitos de renda para receber o Bolsa Família e você já recebeu no passado, você e sua família têm prioridade aí neste recebimento. Mas obviamente que não é esse o objetivo. À medida que você abre uma empresa MEI, você se torna um empreendedor, uma empreendedora, a ideia é que a sua renda, seu faturamento cresça, que a sua empresa ela prospere, porque como MEI você vai poder emitir notas fiscais, vai poder inclusive vender para o governo municipal, estadual, federal, vai pagar os seus impostos, vai ter cobertura do INSS. Então, existe uma série de outros benefícios muito maiores, inclusive, do que o recebimento do Bolsa Família ao você registrar a sua empresa MEI. Agora, é claro, obviamente que você precisa registrar a sua empresa MEI e andar e conhecer esse universo do microempreendedorismo individual, entender quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações. E para isso, eu queria lhe convidar a realizar uma consultoria gratuita aqui comigo, com a minha equipe. Primeiro link aqui embaixo da descrição, você vai clicar e vai acessar para a gente entender o seu momento, entender quais são os seus objetivos com a sua empresa MEI e para que você também saiba como é que nós podemos lhe ajudar e caminhar junto com você nessa trajetória linda e maravilhosa como microempreendedor, como microempreendedor individual. Se você gostou desse conteúdo aqui, se ele foi útil para você, se ele ajudou a desvendar os mistérios com relação a posso ter uma empresa MEI e continuar no Bolsa Família, dá o likezão, compartilha com outros microempreendedores, com outras pessoas que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. E se não é inscrito no canal, tem que se inscrever, tem conteúdo novo, importante, essencial para você que é MEI toda semana por aqui. Por hoje era isso, fica com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo aqui do canal.